Então, minha gente, vamos falar um pouquinho sobre os livros proféticos do Antigo Testamento, a partir dos profetas maiores, obviamente. E esse material aqui já é um material bem mais superficial do que os demais, um evangélico, guia fácil para entender a Bíblia. E o que o autor fala aqui é que os livros proféticos do Antigo Testamento são ao todo 16, sendo Lamentações de Jeremias usualmente considerado como um apêndice às suas profecias, são geralmente divididos em duas classes: profetas maiores, que são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e os menores, que são os 12, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. É bom lembrar que os maiores ou os menores não são chamados assim pela consideração que cada profeta recebe, mas por causa da extensão dos escritos desses profetas. É bom sempre lembrar isso. Esses livros não estão colocados em ordem cronológica, seja no hebraico, seja no grego, e nem nas nossas versões. Entrando no estudo dos livros proféticos, é importante compreender o significado exato da palavra profeta e profecia. Em geral, essas palavras são usadas no sentido limitado, aplicadas a predições de acontecimentos futuros, que pela simples sagacidade humana não se podem discernir. Porém, o seu uso nas Escrituras não é tão limitado assim. A palavra profeta refere-se à pessoa que fala como mensageiro de Deus, inspirada e carregada de comunicar a vontade divina aos homens. Deste modo, é Abraão chamado profeta, em Gênesis 20, onde a palavra ocorre pela primeira vez, e igualmente Arão, ambos vaticinadores de acontecimentos futuros. Daniel exerceu a função de profeta ao relatar e interpretar o sonho do rei Nabucodonosor. A mulher de Samaria, ao chamar Jesus de profeta, identificou muito bem a sua função quando disse: Senhor, vejo que és profeta, pois notório que a atuação dos profetas ia mais do que prever acontecimentos futuros. Suas revelações abrangiam o passado e o presente, bem como o futuro, e tinha a ver também com os preceitos gerais de moral que são de aplicação universal em todas as épocas. A predição de acontecimentos futuros é sem dúvida uma das mais marcantes e importantes funções do ofício profético. Essas predições oferecem, especialmente no seu cumprimento progressivo, uma das provas mais convincentes da autoridade de Deus nos homens que as pronunciam. Então a gente vai reparar que geralmente quando alguém fala de profecia, está se referindo a alguma coisa relacionada ao que vai acontecer depois. Enquanto, por exemplo, quando João fala para Herodes, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão, ele não está falando do futuro. Deu para entender? Quando, por exemplo, você olha para algumas situações em que Amós está criticando as vacas de Bazã, então ele não está falando do futuro, entende? Então é importante a gente lembrar que assim, a profecia ela vai muito além de predição de futuro. Seguindo aqui, sobre a maneira pela qual se faziam essas divinas comunicações dos profetas, temos escassa informação. Às vezes, as revelações eram transmitidas por sonhos ou em visão da noite. Outras vezes, Deus mandava os anjos levarem a sua mensagem aos profetas, ou falava em alta voz, ocasionalmente aparecendo em forma humana através de teofania. Teofania é aquela manifestação divina, seja através de um anjo ou de algum acontecimento, Em geral, Deus revelava a sua vontade aos profetas, produzindo um estado sobrenatural das faculdades sensoriais, intelectuais e morais deles, nas quais as coisas remotas no tempo e lugar, ou as meras representações simbólicas dessas coisas, tornavam-se as ideias do profeta em realidade presente e eram por eles descritas como tais. Daí vem aos profetas o nome de videntes, como a gente falou nas primeiras aulas, não sei se vocês lembram disso. As suas comunicações são muitas vezes chamadas de visões, isto é, coisas vistas. Os profetas que analisaremos aqui exerceram seus ministérios na época da decadência econômica judaica. Já no tempo do aparecimento dos primeiros destes profetas,
de 100 a 200 anos antes. Ocorreu o desmembramento do reino de Davi e Salomão. 10 tribos, das quais Efraim era a principal, tinham se separado das demais e formado o reino de Israel. Judá, com a qual a tribo de Benjamim se uniu, foi a única que permaneceu leal à casa de Davi. Mas outras calamidades ameaçavam. Desprezando os avisos que tinham recebido dos profetas, o povo se desviou, seguindo a deuses estranhos. Olha o pensamento deuteronomista. Rei após rei de Israel fez o que era mal perante o Senhor. A interpretação que, segundo a hipótese deuteronomista, documental, a gente percebe o seguinte: olha, fulano fez o que era mal, ou seja, fulano agiu, mas o autor, quando ele está escrevendo, ele vai nominando a coisa. Essa versão está mais geográfica para os nossos dias aí. Não, claro, isso aqui é um material evangélico, é uma guia fácil para entender a Bíblia. Editora Central Gospel. Então, assim, é um negócio bem leve, bem leve. Você não pode ficar comendo só a salada de alface. Tem que ter um mocotó de vez em quando, né, Fernando? Até porque não justifica você vir para cá, ficar até 10 horas só para pegar um materialzinho de escola bíblica. Aí, nesse caso, não diminuindo isso aqui, mas valorizando você. E aí, em seguida aqui, nesse caso aqui, de 20 reis de Judá, que num período de 388 anos assentaram-se no trono, 6 são mencionados com grande louvor: Asa, Josafá, Uzias, Jotão, Ezequias e Josias, e outros elogiados. Alguns reis, porém, foram abomináveis: Jeorão, Acais, Manassés e Amon, pois introduziram a adoração aos ídolos no próprio templo e encheram Jerusalém de sangue. O resultado para Israel foi o cativeiro das tribos por Salmanasser da Assíria. Para Judá, as consequências foram o incêndio da cidade, a destruição do templo e 70 anos de cativeiro na Babilônia. Foi durante o tempo em que essas calamidades estavam para acontecer que se fizeram ouvir os primeiros profetas. Antes do cativeiro das 10 tribos, Jonas, Joel, Amós, Oséias, Isaías e Miqueias proferiram mensagens de juízo e exortação ao arrependimento. Jonas? Isso, mas aí já não é a nossa área de profetas maiores. Eu estou dando um panorama do ministério profético, tá bom? Os primeiros profetas antes do cativeiro, e a gente está falando aqui de profetas literários, porque de acordo com a compreensão judaica, existem os profetas anteriores, que estão desde lá dos livros de Josué, exatamente, que Elias, Eliseu, Micaías e assim por diante. Então, voltando para cá, respondendo o que você perguntou, antes do cativeiro das 10 tribos, Jonas, Joel, Amós, Oséias, Isaías e Miqueias proferiram mensagem de juízo e exortação ao arrependimento. Se você fosse uma pessoa que usasse a internet, eu diria, é só você acessar o vídeo depois. Eu vou usar uma publicação aí. Tranquilo? Então, mas tá bom. Então vamos lá. Entre essa época e os 70 anos de cativeiro, fizeram-se ouvir Daniel, Obadias e Ezequiel. E depois do cativeiro, fizeram-se ouvir Daniel, Obadias e Ezequiel. Entre essa época e os 70 anos de cativeiro, fizeram-se ouvir Daniel, Obadias e Ezequiel. E depois do cativeiro, Ageu, Zacarias e Malaquias profetizaram. Além das mensagens de juízo e lamentações, houve também palavras de esperança, sempre em suas mensagens de juízo contra os idólatras,
O profeta também se preocupava em consolar as pessoas que se mantinham fiéis ao Senhor. Essas palavras de consolação eram geralmente relacionadas às promessas sobre a vinda do Messias, cuja missão seria libertar os cativos. Entretanto, as profecias sobre os sofrimentos que haviam de se verificar em Cristo não foram bem compreendidas, de acordo com a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Nem mesmo os profetas entendiam o completo sentido de suas predições. Natural, ele é só profeta, ele não é o Deus que está falando, né? Parece ser esse o sentido das notáveis palavras usadas pelo apóstolo ao falar da profecia. Como há uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Então, é aquele caso. Hoje a gente tem toda essa claridade, mas há um tempo atrás, quando a gente tinha a vela, né, ou como está acontecendo com o Jefferson agora, né? Então, por exemplo, eu não cheguei a conhecer o candeeiro, Fernando. Aí, por exemplo, a lamparina, né? Aquela do bujãozinho de querosene, né? E aquela que usava um bujãozinho chamado liquinho. Né? A do liquinho era mais moderna do que a do querosene, né? Isso daí eu conheci. E aí, por exemplo, se você apaga tudo e você acende uma vela, então aquela luz é muito pouco, mas ela faz diferença. Quando amanhece, não se compara a luz daquela vela com a luz do dia. Essa luz não se compara à luz do dia, quanto mais a luz de uma vela. Então a profecia, ela é aquele pouco de luz. Então não mostra tudo, mas mostra algo. Continuando. E ainda, as palavras mais notáveis como estas: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E aí nesse caso, tá bom, obrigado. E aí a gente observa o seguinte: o texto que a gente tem é de escritura inspirada. No caso do profeta que não tinha escritura, ele era inspirado. Deu para perceber a diferença? O autor, ao escrever, não é ele inspirado, a escritura é inspirada. No caso do profeta, não é texto, então ele é inspirado. Deu para perceber? Sim. Então vamos embora. Aí nisso, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. A profecia de Deus não pode ser produzida pela vontade do homem, ou seja, né? Eu não sei quantos já viram aquelas situações, né, do eis que te digo de mim mesmo. Então, você de repente viu aquele irmão e aquela irmã junto indo para o culto. Aí, faz um casal tão bonito, deixa eu profetizar. Só que são dois irmãos, entendeu? Mas eu achei bonito e falei. Então, eu que disse de mim mesmo, né? Então, às vezes, assim, aí eu volto a dizer, eu profetizo, né, um tucson na sua vida, né? E aí, nesse caso, eu pensei que você não ia saber, mas sabe, né? Tá vendo? Nós é pobre, mas a gente sabe o que é tucson, né? Então, nesse caso, aí, por exemplo, eu profetizo um tucson na sua vida. Pô, deu para entender? Ou seja, eu quero que ele tenha um tucson, é uma coisa. Daí a dizer que Deus está dizendo é outra coisa. Aí é onde, por exemplo, alguém fala assim: não, mas a pessoa quando disse eu profetizo, tá, então substitui. Se é para dizer eu profetizo, tem que ser profecia. Se não é profecia, não diz eu profetizo. Claro que dá um peso. Entre eu falar assim, eu creio que essa semana vai ser a melhor semana da sua vida, Rita, é uma coisa. Agora, Rita, eu profetizo que essa semana... entende onde eu quero chegar? Só que assim, a gente não está aqui para impressionar os outros. Deu para entender? A gente não está aqui para impressionar os outros. A gente está aqui para dizer o que Deus mandou dizer e não dizer o que Deus não mandou dizer. Esse é o nosso trabalho. Claro, a gente quer encher a igreja, mas a gente não pode encher a igreja às nossas custas.
Deu para entender? Enchendo linguiça e falando pro povo que é o. Tá dando para entender? Então, é como aquele caso, assim, eu estava assistindo um vídeo hoje, entende? Que não é profecia, né? Eu estava assistindo um vídeo hoje, né, sobre a licença do Sérgio Moro. Aí minha esposa é bolsonarista, né? Então, negócio de Sérgio Moro, aí vai, Bolsonaro, não sei o que lá, e ela fica, né? E aí nessa brincadeira, o que acontece? Eu olhei o vídeo, aí o cara, não, porque o Sérgio Moro, ele tirou licença, e a licença é não remunerada, e aí ele tirou licença, e a licença é não remunerada. Eu falei, pô, Gisele, ele não está dizendo nada. Ela, mas olha quantos 1000 visualizações. Eu falei, então eu vou também fazer o quê? Eu boto Bolsonaro no meu vídeo, falo algumas coisas, né? E assim, não digo nada com nada. E não é nada. Tá entendendo? Aí acontece, aí eu vou ou defendo o Bolsonaro ou ataco o Bolsonaro, porque das duas formas eu vou conseguir engajamento. Tá, mas assim, vai chegar uma hora que um seguidor vai falar assim, pô, esse cara não diz coisa com coisa. É fake, é fake. Tá entendendo? E assim, por exemplo, no meu caso, eu posso até não dizer coisa com coisa, mas eu estou citando os autores. Então o cara que não me escuta, como assim, Roberto não sabe nada, pelo menos escuta porque eu estou lendo. Ou seja, eu tenho algo para oferecer. Então às vezes a pessoa, nessa questão da profecia, ou a questão da encher a igreja, a gente faz uma igreja rodoviária. Todo mundo vem, está todo mundo lá, mas ninguém está entendendo nada que você está pregando, tá entendendo? Você está falando um negócio que todo mundo gosta, mas assim, a pessoa não está aprendendo a vida em Jesus, não está aprendendo a seguir Jesus, não está aprendendo a obedecer a Jesus. É igreja de quê? É minha igreja, tua igreja, mas de Jesus não é, pô. Entende como é que é o negócio? Então aí vem o levita, o levita é que castiga às vezes, né? Traz às vezes uma heresia, mas está todo mundo lá arrepiado, glória, aleluia, aqueles negócios. Aí ele fala uns negócios que tu se morde por dentro, você fala assim, meu Deus, é muita besteira teológica, Jesus, né? E assim, mas aí você bota um eu profetizo, Deus não sei o que lá, o Espírito Santo, aí o pessoal fica, né? Aí tu fala assim, meu Deus, se espremer não sai nada. Mas gente, era melhor pegar João 3,16 e falar assim, olha, Deus amou tanto a gente, sabe, Ele amou tanto a gente, que Ele entregou o seu próprio Filho para vir aqui nessa terra, assim, vai ser, olha só, vai ser uma mensagem pequenininha, não vai passar de 15 minutos, você vai ter até que lutar muito para estender os 15 minutos, aquele negócio todinho, né, mas assim, você está falando uma coisa que assim, está ali, assim diz o Senhor. Entende como é que é o negócio? Então, por exemplo, Pedro está dizendo aqui, em relação à questão desses homens que falaram inspirados, é que assim, eles não vieram falar um negócio que eles queriam falar, eles vieram falar um negócio que o povo precisava ouvir. E quem decidia se o povo precisava ouvir? Deus. Não eram eles mesmos. Eu não sei se vocês lembram, né, quando Davi falou que ia edificar o templo, Natan ficou todo animado. E aí o que acontece? Natan, volta lá. E avisa pra ele. Não vai ser ele. Acabou. Um Ou seja, pensa na cena. Deus vai, fala para o profeta, porque até aquele momento, o profeta ele é o quê? É um conselheiro. O rei está assim, ó, tá aqui, vou fazer isso, fazer não sei o que lá, botar porcelanato, fazer isso, não sei o que, né? Vou fazer pá. Aí, pô, legal, rei, maneiro, muito bom. Deus vai abençoar esse negócio. Tá. Aí o profeta está vindo para casa. Aí Deus fala assim, ó, eu tenho um negócio para te contar. Vai dar? Você não vai ficar muito feliz com o que eu vou te falar, Natan, mas é o seguinte, volta lá. Você vai ter que dizer uma coisa ruim para o rei. É isso e isso. Porque você na narrativa você percebe que Natan estava animado. Mas não era Deus. E agora? Entende? Então essa questão tem que estar muito clara para a gente. O que você como pastor quer? Tá, mas o que a Bíblia diz? Eu entendo cada situação. Vou pegar, por exemplo, a molecada transante das nossas igrejas. Se você observar, pensa bem. Pô, o cara jovem, o hormônio está lá em cima,
né? Se tivesse uma fila, a gente entrava, né, Fernando? Então o que acontece? Por exemplo, não, a gente que eu estou dizendo, eu tenho 45 anos, se a gente pudesse entrar naquela fila daqueles garotos de 17, 18 anos, claro que a gente entraria. Pastor, eu sabia se você hoje não gastava o que eu gastei. Aí o que acontece? Hoje é outro tempo, hoje o cara sem dente, com pé sujo, sem dinheiro, consegue coisa. Não, porque... Então, hoje, rapaz. Hoje tá uma bagunça. E aí, nesse caso. A idade avança que o conhecimento vai junto mesmo. Né? E aí, por exemplo, vai tudo junto, o corpo também vai junto. A idade avança, o conhecimento, o corpo. E aí, o teste é o jogo de futebol, né? Vai, toca aí, toca aí. Aí quando o cara toca, tu vai correr. Aí o corpo fala assim. Nunca mais outra vez. E aí, em relação a isso, o que a gente observa? Por exemplo, gente, os hormônios estão em alta. É natural que eles estejam no ápice. Só que é o seguinte, e o compromisso? Qual é o problema da nossa sociedade? O cara tem que fazer faculdade primeiro, aí ele tem que arrumar um bom emprego, tem que comprar a casa própria, tem que botar geladeira inox. Assim, quando o cara vai casar, já está com 30 e poucos anos. Nessa brincadeira a gente sabe que alguém já morreu nessa brincadeira. Claro que já. Tá dando para entender? Eu, como pregador, claro que eu entendo isso. Claro que eu entendo isso. Mas aí, só que eu sou obrigado a pregar o quê? Tá bom, filho. Quer fazer sexo? Faça, mas com compromisso. Talvez vai ter que sacrificar a faculdade pelo amor que você tem a Deus. Talvez você vá morar de aluguel pelo amor que você tem a Deus. Tá entendendo? Só não dá para você, por exemplo, ficar ali pelos becos da vida e você não ter compromisso, por exemplo, suportar sua mulher na TPM ou na menopausa. Tá entendendo? De você ver a franja do marido indo lá para trás, lá para trás, tá entendendo? Entende? Aquela barriga da cintura 38, 40, indo lá para 46, 49. Tá dando para entender? Então o que acontece? Assim, o alvo de Deus é que haja compromisso. Por quê? Porque nós não somos cachorros da esquina, nós somos pessoas. Entende? Eu não estou aqui falando de moralismo, eu estou falando do seguinte: as crianças, por exemplo, elas precisam de um pai, elas precisam de uma mãe, elas precisam de uma referência. E aí você vê a molecada assim nascendo, crescendo de qualquer jeito. Então você, como pregador, você vai bater nessa tecla. Só que você sabe que você vive numa sociedade que a adolescência, além dela começar antes dos 12 anos, porque a gente era adolescente lá para os 13, 14. Agora os caras são adolescentes com 10 anos de idade. Com 9 anos, 8 anos já não é mais criança, não tem mais inocência. E a adolescência vai até os 50 anos. Os caras com 50 anos é o filho da mamãe ainda. Tá dentro de casa. Tá dando para entender? Então o que acontece? Poxa, algum tempo atrás, um cara de 18 anos era sujeito homem. No meu tempo de moleque, eu lembro os garotos, por exemplo, com um coturno engraxado na porta do quartinho deles, era um quarto alugado, né? Tá aquele quarto, o banheiro do lado de fora, né? E tá lá com o turno secando lá, bonitinho, bacana. Os caras tudo novo. E tudo cuidando da própria vida. Hoje, por exemplo, um cara de 18 anos é um garoto. É um garoto. É um menino. Tá entendendo? Menino Ney. E aí nesse negócio, o que acontece? Diante de uma situação dessa, você como ser humano, você olha e fala assim, pô, dá para entender. Mas você como pregador da palavra, olha, a Bíblia fala que é melhor casado que viver abrasado. E aí? Pastor, olha só, eu me separei de corpos do meu marido e eu estou querendo namorar um rapaz. O que o pastor acha? Falou, olha só, o divórcio saiu. Não saiu. Então tu está casado. Assim, não me pergunta. Porque assim, eu entendo, porque às vezes o cara era uma mala. Porque tem aquela mulher que é o seguinte, ela quer largar o marido, e se bobear, você quer dizer assim, larga ele logo. Você é pastor, pô. Você não está aqui para orientar o povo de acordo com a tua vontade. E irmã, antes de largar, dá uma coça. Eu não posso, entendeu? O Roberlan, tá rindo, Rita? O Roberlan tem que ficar quieto e, irmã, vamos abrir a Bíblia. Olha, Jesus está dizendo aqui, mas o que eu posso fazer?
Tá entendendo? Eu não posso chegar e falar assim, ó, eu penso isso, aquele miserável, ele merece isso mesmo, tomara que ele encontre uma bem inchado na vida, e não sei o que. Não posso fazer isso. Não posso. Entende? Então, o profeta, ele não fala da sua própria vontade. Ele tem que falar de acordo com a vontade de Deus. E é esse pessoal do profetizo que eu fico assim, pô, tá profetizando mesmo? Não é errado desejar o bem para os outros. A pergunta é o que Deus está mandando? Por exemplo, não era errado Natan ficar feliz com a felicidade de Davi. Só que Natan tinha que falar o quê? O que Deus mandou falar. Ponto. Na verdade era outra. Tá dando para entender? E aí, a profecia de Deus não pode ser produzida pela vontade do homem, e nem o profeta pode entender o real significado da mensagem que lhe foi confiada. Contudo, quer os profetas compreendessem ou não as suas próprias profecias, não devemos duvidar que elas apontavam para a glória que havia de vir. Então, a gente tem aqui, né, a questão dos profetas maiores.